galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como de costume, a sexta-feira ela nunca decepciona. E a de ontem foi marcada por boas notícias, sim. Inclusive, ainda temos aquelas notícias que são ruins pro Dilma, que acabam se tornando boas notícias para quem quer que o Brasil dê certo. Enfim, vamos começar o vídeo hoje trazendo algumas noticinhas que colocam Dilma em calças curtas, porque ele não quebra apenas promessas de campanha, mas pautas históricas que os petistas viviam gritando no Congresso. Inclusive, tem algumas informaçõezinhas que são bem engraçadas que envolvem o Aero Lula. Quero comentar as coisinhas com vocês para depois trazermos realmente boas notícias. Pessoal, ontem Bolsonaro estava em Fortaleza, estava no Ceará. E a quantidade de pessoas que foram vê-lo é um negócio assustador. E eu ainda fiquei mais surpreso com a repercussão da imprensa. Sim, a imprensa noticiou sobre isso. Mostrou, tratou o caso como realmente deveria ser tratado. Chamou a multidão de pessoas de multidão. Não minimizaram, não fizeram um pouco o que está acontecendo neste país. E no dia de ontem também, o maior canal do petismo brasileiro, né? O Brasil 247... teve lá um bate-papo do Atush com o Rui Costa Pimenta, onde eles afirmam, com todas as letras, eles assumem que a esquerda não tem público, está em decadência, só tem o identitarismo, enquanto a direita está em franca ascensão. Ai, meu Deus, muita coisa pra gente comentar. Depois eu vou falar do Dilma, vem tendo uns probleminhas aí com o legislativo, graças a Deus que continue assim, que a crise aumente. Depois tem interferências internacionais na política interna do Brasil, marco temporal, meu corpo, minhas regras e mais algumas coisinhas que eu quero comentar com vocês. Ainda temos depois como comentar sobre esse tema. Enfim, é aquela galera, né, muito bem intencionada, com muito dinheiro, que quer tomar decisões que no fim só vão causar problema para o trabalhador e para o pequeno e médio empresário. Isso der tempo, ainda tem as notícias extras de Brasil pra gente comentar, mas vamos, que é para tempo de comentar sobre tudo. E vejam isso daqui. Essa manchete da Folha de São Paulo tá mais ou menos. Não vou falar que tá ruim, mas podia ser melhor. A Folha aliviou pro Lula. Porque a Folha fala assim, ó: governo Lula envia consulta ao TCU para pagar piso da saúde menor em 2023. E passou pano. Passou pano porque é pior do que a Folha tá falando. Você viu? O intuito é evitar a necessidade de injetar 20 bi nessas áreas, sob o risco de apagão em demais ministérios. Opa, peraí. No subtítulo já está falando nessas áreas. Mas qual áreas? Se na manchete só tem uma área, a saúde. Aí a resposta tá no corpo do texto. O governo do Dilma enviou ao TCU uma consulta sobre a possibilidade de não aplicar os mínimos constitucionais de saúde e educação. Saúde e educação. Duas áreas. Isso em 2023. O intuito é evitar a necessidade de injetar 20 bi nessas áreas. O pedido à Corte de Contas já estava em estudo, como antecipou a Folha, mas ainda não havia sido apresentado pelo Executivo. O documento foi protocolado na noite desta quinta, após a avaliação do governo de que é necessário resolver o impasse. Essa daqui foi a principal nota que rolou nas redes sociais, que muitas pessoas publicaram, mas outros veículos de imprensa comentaram sobre o caso e, acreditem se quiser, muito mais preciso que a Folha de São Paulo, foi a turma da Globo. O que está acontecendo? E aqui, inclusive, ó, vou até puxar o microfone, vir pro cantinho. Aquele momento que esse daqui, você tem que bater. Tá no celular? Bate um print. Tá no tablet? Bate um print. Tá vendo na TV? Pega o celular e bate uma foto. É esse aqui, ó. Esse aqui, o print. Porque tá a notícia da Globo. Governo oficializa a consulta ao TCU para aplicar piso da saúde e educação só a partir de 2024, ou seja, não dá o aumento que os honrosos profissionais da saúde merecem e principalmente da educação, gente, porque a educação é a base de tudo. Como é que a gente não vai valorizar os professores? E abaixo da promessa de campanha: é preciso votar nos deputados e deputadas do time do Lula, porque vamos ter que acabar com o orçamento secreto. Não acabou. Vamos ter que garantir o piso da enfermagem. Não quer garantir. E melhorar o salário dos professores, que também não quer fazer. E aí? E aí, Lula? Eu posso carimbar um fake news? Não vou carimbar. Não vou carimbar, que eu não vou fazer isso com ele. Pessoal, essa notícia aqui
Você tem que mandar pra todo mundo que você conhece. Assim, ó, desse jeito. Pra você falar pras pessoas assim, ó. Fala, cara, vem cá, até quando vocês vão colocar a ideologia de vocês acima do bem nacional? O quanto vocês odeiam o Brasil? O quanto vocês odeiam a educação nacional? Vocês falam tanto, né, dos maus tratos, que os professores, como os profissionais de saúde não são bem remunerados, não são reconhecidos. A gente está diante da oportunidade. No final do ano passado foi aprovada a PEC do rombo. Foram bilhões e bilhões. A PEC do rombo, naquele momento que vinha sendo discutida, teve uma PEC de 70, outra de 80 bilhões, que ambas eram mais do que o suficiente para recompor o Bolsa Famílias, os programas sociais que o governo queria. No final do dia, a PEC do rombo, né, quando você junta todo o pacotão, foram quase 200 bi. 200 bi, ou seja, mais de 100 bilhões a mais. E agora tá aí 20 bi. Ah, pelo amor de Deus. Não é o governo que sabe o que é fazer acontecer. O governo é que vem propondo inúmeras medidas para aumentar a arrecadação, ou seja, colocar imposto nas pessoas, né? Para o povo pagar, para o empresário pagar, para os super ricos pagarem. E aí? E aí? Cadê? Cadê a valentia agora? Aí, não é só promessa de campanha, como eu falei para vocês. Haddad terá uma dura briga com a base do PT para descumprir pisos da saúde e educação. Como explicar para o partido que sempre defendeu mais recursos para as duas áreas que o governo não vai fazer o que manda a Constituição? E aí? O partido do Haddad passou 6 anos de vigência do teto de gasto, gritando que a regra criada pelo Temer era uma afronta à regra constitucional que retirava recursos das duas áreas. 6 anos gritando. A razão? Enquanto os dois pisos são atrelados à evolução da arrecadação, o teto de Temer corrigia o orçamento para saúde e educação com base na correção do IPCA, né? Na correção da inflação. O termo usado sempre foi o de congelamento de recursos. Aí agora o PT está aí, na cadeira presidencial, e o Haddad, que está 100% alinhado com Lula, vai querer negar o aumento do piso em 23, quer jogar para 24 só. Agora Haddad está com o pepino nas mãos, que não se encerra com a solução para 2023. O teto do governo Temer acabou assim que Lula assinou o novo arcabouço fiscal. A consequência é que os pisos voltam a valer já em 2023. Foi por decisão do Lula, irmão. Então aceitem as consequências. Enquanto as regras do novo arcabouço entram em vigor na prática no ano que vem. O governo se esqueceu de prever uma transição para os pisos ao longo deste ano. Esqueceu. Esqueceu da saúde, esqueceu da educação, né? A justificativa oficial é de que a expectativa inicial da equipe econômica é que a nova regra só valeria aprovada no fim do ano. O problema para Lula, Haddad e ministros da articulação política é que, para cumprir o que manda a Constituição, no caso da saúde, o governo teria de aumentar em 20 bilhões o orçamento deste ano e assim bloquear despesas, e não quer bloquear nada. Como explicar para o PT raiz que o governo não vai cumprir o que manda a Constituição na direção do que sempre brigou? E aí, Lula? Cadê aquela história que investimento não é gasto? Porque não existe investimento maior do que a educação. Não existe maior. E a preservação da vida humana? Aí não tem nem como quantificar. E aí? Cadê a valentia? Cadê? Cadê? É só o gogó. Vai ligar pra Globo pra pedir ajuda? Mas mais estranho é ver que uma proposta de redução da aplicação dos recursos da saúde partiu do líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu. E aí, nesse meio tempo, sabe qual era a preocupação do Lula? E porque não quer cortar gasto? Aqui, ó. Medo de desgaste faz o governo rever compra de novo avião para Lula. Não é medo de cortar despesa, de orçamento curto. A gente tá falando aqui, tava se falando do Aerolula 2 de 400 milhões de reais. É muito dinheiro para um aviãozinho teco-teco. 400 milhões de reais. Meu amigo, o que tá acontecendo? Aí para isso daqui, de boa. Aqui ninguém comentava nada, que tá tudo certo. Aqui não tinha discussão se tem dinheiro, se não tem. A preocupação, é o desgaste. É o desgaste. A preocupação nunca é o Brasil. Nunca é para saber assim, não, o Brasil vai dar certo. Isso aqui vai melhorar a vida da população? Não. Olha assim, ó, eu vou ter um ganho político com isso? Vou, então vou fazer. Eu vou ter algum problema político? Vou, então não vou fazer. Mas não se fala do Brasil, não se fala o que é melhor para o povo. A preocupação com a repercussão negativa,
da compra de um novo avião para transportar o Lula fez o governo suspender por hora a operação, mas por hora, sabe como é o PT? Embora oficialmente o Planalto estivesse negando haver qualquer decisão sobre o novo avião, nos bastidores, sob reserva, os movimentos para efetivar a compra estavam bem adiantados. Oficiais da Força Aérea haviam sido incumbidos de buscar opções no mercado e, como a coluna informou, chegaram a encontrar e apresentar à cúpula do governo um jatinho intercontinental que consideraram a solução ideal. Era usado, mas tinha os maiores luxos do mundo, né? Era utilizado por bilionários árabes. O vazamento da informação e a leitura política de que a compra seria um prato cheio para a oposição e poderia repercutir mal na opinião pública fizeram o governo recuar. Não significa, porém, que o plano tenha sido engavetado para sempre. Na hora certa volta. Na hora certa volta. Mas tá aí. A hipocrisia sendo escancarada. Mas manda aquela notícia. Manda para as pessoas que você conhece. Não precisa nem ser professor. Pode ser um pai que tá aí, que tá preocupado com a educação do filho. Você manda, olha, é assim que a educação nesse país está sendo cuidada. Tá vendo aí? As promessas. Cara, deixa tudo ideologia de lado por um momento. Cobra. Porque a gente tem que priorizar saúde e educação. Mas parece que não é isso que o governo está se preocupando, né? Antes de falar só um tiquinho mais sobre saúde, o preço do diesel sobe mais de 10% para o consumidor em setembro. Aponta índice. E com certeza isso daqui vai impactar, né, a toda a economia, porque o diesel está indiretamente embutido na composição de quase todos os produtos do mercado, seja na logística final, seja em algum processo, seja na própria agricultura, né, que utiliza tratores, etc, tudo mais, máquinas, para você conseguir cuidar, fazer sua plantação, etc, tudo mais, né. Parabéns aí pro Lula. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dos próximos dias. E aí, voltando para falar rapidamente sobre saúde, Bolsonaro comentou sobre o Alckmin, que falou que ia acabar com a isenção, né, de impostos para 400 medicamentos. Aí Bolsonaro fala, ó, uma das marcas do governo Bolsonaro foi a redução de impostos, em especial dos medicamentos, né, durante a pandemia. Mesmo assim, zerando impostos, o Brasil arrecadava mais mês a mês, graças à eficiência, o respeito ao consumidor e o combate ao desperdício. E tem outra coisa, viu, Jair? Tem o fator esperança. Porque as pessoas olharem e falar, pô, vai dar certo. Dá pra confiar no governo. O governo tá trabalhando pro Brasil dar certo. Então as pessoas não falam, o Brasil não vai dar errado, né? Agora o cara tá com medo, o cara não sabe o que vai ser o dia de amanhã. O cara não sabe, eu vou investir aqui, depois vai surgir um novo imposto, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. É melhor esperar um pouquinho, né? Ver como é que vai ser a reforma tributária, ver isso, ver aquilo outro, as pessoas ficam com medo de investir. Então, saudade, né, de ter um presidente. Agora, lamentavelmente, tudo mudou. Tudo mudou, né? Mas era esperado, gente. Todo mundo sabia que com Dilma seria assim. E vamos falar do Jair e do Dilma nesse embate. Esquerda e direita. Serão algumas notícias muito interessantes e tivemos ontem, né? Um mega evento com participação de Bolsonaro. Mas vamos começar olhando isso daqui. A naturalidade como o Francisco Leal escreve essa manchete é um negócio assim sensacional. Lula precisa de um procurador-geral que dispare flechas em Bolsonaro e as guarde contra si. Não é um procurador, seja um cara técnico, capacitado, um bom jurista, sabe, com um domínio das leis, da Constituição. Olha quais são as discussões que saem na imprensa. Gente, isso aqui é um absurdo. O objetivo central deveria ser, cara, esse cara ele tem experiência para ele chegar lá e comandar o Ministério Público para dar um bom direcionamento, ainda mais no momento atual que a gente vem observando algumas ações, no mínimo engraçadas, vamos falar assim. O Ministério Público aí querendo investigar se o Banco do Brasil, no período do Império, tava uma coisa... Até que assim, gente, até se você pensa em termos de prescrição, tá falando, você teve esse apoio à escravidão em 1822. É aquela tentativa de destruir a história brasileira, né? Todo mundo errado o tempo todo, não existe ninguém de bem nesse país. Mas você vê isso, você vê outras decisões que também impedem que algumas obras saiam do papel.
Mas beleza. Mas a imprensa está preocupada, sabe? E aí, vai perseguir Bolsonaro? Vai, tem que perseguir Bolsonaro, mas tem que dar aquela blindadinha no Lula básica. Natural, natural comentar sobre isso. O próximo ocupante da cadeira, né, Cedeu Aras, vai pegar pela frente inquéritos que vem crescendo, né, no bolo aí da Corte Suprema e que tem o ex-presidente Bolsonaro como alvo. Aí o capitão se safou na gestão Aras. Se safou, né? O que o Bolsonaro teria feito para não ter se safado? Mesmo tendo levado as últimas consequências, o delírio anti-coisinha. O Brasil foi um dos países do mundo que mais tinha para quem queria. Mais tinha e que mais cedo. Em dezembro de 20, teve a primeira na Inglaterra. Em janeiro, menos de um mês já tinha no Brasil. É demais. Esse é o consórcio. O novo procurador precisará ter espetos afiados para lidar com o caso. A gaveta não é destino que os petistas desejam para os processos de Bolsonaro. Mas, e se o mundo resolver de novo dar suas piruetas e o alvo voltar a ser o Planalto ou os que atualmente o cercam? É porque antes disso ele relembra que nas gestões petistas, o Dilma indicou algumas pessoas para uma corte, para a PGR e tiveram os escândalos, né? Mensalão, Petrolão e deu ruim pro PT. Mas, vamos continuar. E eu tô falando para vocês. Pessoal, na boa. Ouso a falar que eu não vou colocar eventos como Barretos, porque Barretos já tinha pessoas indo pra festa de Barretos. A pessoa ia. Bolsonaro estando lá ou não tanto. Talvez tem gente que foi só pra ver Bolsonaro. Só que aqui, pessoal, Fortaleza, aqui não tinha nada acontecendo. Não tinha nenhum evento paralelo pra trazer as pessoas de verde, amarelo e azul pras ruas. As pessoas que estão aqui realmente foram pra ver Bolsonaro. E, gente, foi um mar de pessoas. Uma multidão. Aqui tem vários ângulos diferentes da foto. Você pode ver esse daqui. Aqui, na verdade, a gente vai voltar para aquele ali. Tem outro mais aberto. Ficou fora de ordem. Mas depois Bolsonaro foi no shopping. O André Fernandes colocou aqui um videozinho. Eu tava todo empolgado. Todo empolgado, né, André? Tá ali com o Bolsonaro, tá bem empolgado. Aqui por outro ângulo, né? Imagina. Gente, o shopping é um dos locais mais democráticos que existe. Todo mundo vai. Não precisa pagar para entrar. O Bolsonaro podia estar sendo vaiado, podia estar sendo xingado, e o que a gente vê é ele recebendo carinho das pessoas. É a realidade se impondo. Segundo lugar, né? Segundo lugar nas pesquisas. Aqui por outro ângulo. E tem mais vídeos. Você olha de um lado, olha pro outro e fala, meu amigo. E as pessoas de verde, amarelo e azul, as pessoas não perdem o amor pelo Brasil. Com tudo que acontece, as pessoas continuam acreditando. Bolsonaro despertou o sentimento patriótico nas pessoas. Isso não tem mais volta. Não tem. Circulou um vídeo. Eu vou mandar um Telegram. Vou mandar um Telegram se vocês quiserem dar um bisu. Fábio Van Garten foi um dos que postou. A senhora vice-presidente, né? A vice-presidente do Brasil, porque o Alckmin agora é o suplente de vice. Mas a senhora vice-presidente Janja, ela tava lá em Porto Alegre e aí esse vídeo mostra ela saindo, né? O cara assim, olha primeiro, assim, abre a porta, sai assim meio assustado, com medo de ter alguma pessoa que sai pra vaiar. E aí meio que sai de fininho. E a pessoa que tá gravando o vídeo falou algumas coisas duras pra vice-presidenta do Brasil. E do outro lado, é um vídeo da multidão recebendo Bolsonaro. Tá claro que ele está lendo, né? O que acontece nesse país. Bom, isso daqui eu acho que não surpreende muita gente. Não acho que ninguém tá surpreso com isso daqui porque você acompanha o Bolsonaro, mas eu fiquei surpreso com a quantidade. De coração, eu fiquei surpreso. E eu fiquei ainda mais surpreso com essa nota do Estadão. Essa nota do Estadão não só tem esses 3 parágrafos. Essa nota do Estadão tem o tweet do Bolsonaro, que foi o primeiro que eu coloquei ali, que ele postou no seu tweet oficial, onde ele coloca o videozinho, tudo tá acontecendo. Essa nota traz um vídeo do André Fernandes no shopping, mostrando a multidão no shopping. E também traz um tweet do Carmelo Neto, mostrando a multidão nas ruas. E olha a manchete. Se Deus quiser, no futuro voltaremos. Discurso a Bolsonaro para a multidão.
em Fortaleza. Eu não preciso nem fazer assim com a mão, né? Que minha orelha já é bem grande. Para a multidão em Fortaleza. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi recebido com festa por apoiadores em Fortaleza. Na capital cearense, o político está inelegível, né? Fez o discurso no ato político prometendo voltar se Deus quiser. Primeiro parágrafo. Aí o segundo parágrafo, em ordem. No evento acompanhado por uma multidão. E aí tá lá o vídeo. Bolsonaro citou o nome do deputado André Fernandes, que pretende disputar a prefeitura da capital do Ceará, e o deputado estadual Carmelo Neto. Os dois jovens, o Carmelo e o nosso André, que representam a todos nós aqui em Fortaleza. A todos vocês, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, meu Deus, pela segunda vida e pela missão de estar à frente do Executivo por 4 anos. Se Deus quiser, essa for a vontade dele, no futuro nós voltaremos. Discursou Bolsonaro. Eu tô percebendo aqui agora, né, que o jornalista do Estadão, ele não escreve Deus com letra maiúscula, né? Escreveu na manchete, mas não escreveu no texto. Enfim. Sempre cercado por apoiadores, o ex-presidente visitou um shopping onde parou para comer uma pizza na praça de alimentação e ouviu gritos de mito. Mito! Vocês já pensaram se esse tipo de notícia só saísse em 2017? Se vocês aí que acompanham o Bolsonaro um pouquinho mais tempo, já pensou? Naquela época, né, que tudo era mato. Naquela época eu só era um militante comum, como todos vocês. Fiquei surpreso com essa nota. Antes de mostrar umas coisinhas aqui a mais com vocês, de coração mesmo, eu deixo o meu muito obrigado na parte que me toca. Eu não tô ganhando nada com isso, mas eu fico feliz com essas coisas. Esse evento aí que é organizado pelo André Fernandes, não tenho nenhum motivo pra estar elogiando ele nem nada, né? Assim, não tenho nenhuma conexão com ele, mas André, parabéns, você aí, Carmelo, não sei quem foi que organizou dos dois, mas os dois aí, parabéns. Imaginem se os nossos deputados no Brasil organizassem isso daí. Eu não sei como é que tá a agenda do Jair, viu? Mas uma vez por semana, eu acho que dava a gente. Bem organizado. As imagens foram fortes. Olha a repercussão que teve na imprensa. E uma coisa que eu tava conversando com uma pessoa que me convenceu que conhece, porque me apresentou um calhamaço de material, mas eu não posso falar do que se trata, mas assim, é realmente assim, estudos, e não é estudo assim de livro qualquer, produzido. Enfim, pesquisa, né? Um negócio sério, o cara mostrando. E uma coisa que eu acho que realmente faz sentido é o seguinte: o Nordeste é uma das regiões mais conservadoras do país. Só que as pessoas não sabem disso, como acho que muitos de vocês não sabiam que eram conservadores no passado, e continuam sem saber. Às vezes votam no PT porque nem sabe por que tá votando. Não, porque o PT ajudou, sei lá, minha família no interior. Sabe, é uma conversa que às vezes rola por lá. Eu acho que Bolsonaro rodando pelo Nordeste, falando. Gente, defendendo o óbvio que Bolsonaro sempre defendeu. Assim, se fala muito, né, de potencial eleitoral do candidato. Eu acho que o potencial realmente sim, eleitoral de Bolsonaro é o Nordeste. O Nordeste ainda não descobriu quem é Bolsonaro. Na hora que o nordestino mesmo descobrir quem é o Jair, mas nossa senhora, tudo nosso, nada deles. Espero aí que a turma siga trabalhando. Parabéns, André Fernandes e Carmelo Neto. Esse é o tipo de agenda digna de um cara como Bolsonaro. Pra mim tinha que ser disso daqui pra cima o tempo inteiro. Por outro lado, falei que a gente ia falar de Jair e do Dilma. Poder 360 soltou uma nota muito descaradinha. Protagonismo de Janja vira meme nas redes. Eu abri a nota e tem diversos tweets de perfis de direita. Perfis, inclusive, que eu tô certeza que vários de vocês conhecem. Eu fiquei de... Não vou trazer, porque eu não vou ficar aqui ofendendo, né? Longe de mim. Só trouxe aqui só a foto. O tweet. Que é o tweet, né? Eles que escolheram colocar essa foto na capa. Ironizando por quê? Fazendo piada com Alckmin. Falando que o Alckmin é suplente da primeira-dama. E várias outras coisas. E que tá acontecendo. E pra minha maior surpresa ainda, a Globo soltou essa nota. Gritos de Michele para a Janja, no Rio Grande do Sul. Bolsonaristas divulgam vídeo em que grupo esbraveja por ex-primeira-dama. Vocês devem ter visto esse vídeo, né? Já tá saindo, o povo grita Michele, Michele, Michele. Eu na Globo. Parlamentares da base do ex-presidente compartilharam um registro feito lá de fora de uma agência da Caixa Econômica. No interior, mulher de Lula estava com ministros.
O desgaste aí vem divulgado pela imprensa. Por outro lado, quando você vai ver o apoio que o Lula tem, é um apoio que nem deveria ter. Porque eu acho que isso aqui talvez possa até ser contra a lei, né? A lei do silêncio. Trompetista de Lula faz aparição relâmpago na porta do Hospital Sírio-Libanês. Tocar trompete na porta do hospital, isso não é muito bom, né? Acho que é um lugar pra manter silêncio, o pessoal lá descansando, se recuperando. Mas a turma do PT, né, gosta dessas coisas. Enfim. Você anota no Estadão, bem engraçada, uma nota longa. Eu só vou trazer esse parágrafo, porque pra mim ela resume tudo. Ela fala da situação de cada país. Peru, Argentina, Colômbia, Chile e não sei se fala na Bolívia também, mas fala pelo menos desses 4 países que eu falei pra vocês. A nota é a seguinte, ó: impopulares e com problemas, líderes de esquerda na América do Sul colocam Onda Rosa em xeque. E aí? Será que a esquerda está em decadência? Eu acho que com certeza. Em 2022, rapaz, um dia eu tenho certeza que ainda vão falar sobre 2022, viu? Mas falar mesmo. Que hoje não adianta falar nada. Mas enfim, para analistas ouvidos pelo Estadão, há um descompasso entre a agenda desses líderes e as necessidades da população, o que facilita a ascensão da direita, como é o caso da eleição argentina no mês que vem, onde a oposição é favorita. Abre aspas. A esquerda passou a se preocupar com a agenda progressista, que não é o foco da parcela da população mais pobre, sem dinheiro para pagar as contas no final do mês, que não estão preocupados com o aquecimento global ou com a paridade de gênero, diz a diretora da Escola de Política e Governo da Universidade Católica Argentina, Maria Lourdes Puentes. Por esse mesmo motivo, Trump foi eleito nos Estados Unidos em 2016. Quem não tem o que comer não vai discutir problemas relacionados à sustentabilidade, que é a agenda central do Dilma. E aí, maior canal petista do Brasil, Brasil 247, falar esse semanal com o Rui Costa Pimenta do PCO, começaram a debater sobre esquerda, futuro do Brasil, a direita. E eles, assim, basicamente jogaram a toalha, né? Tiveram que assumir o óbvio. Tava todo mundo vendo, mas não tinham coragem de falar. E ainda criticam os progressistas. Se liga isso aqui. Uma desgraça isso daí. Os ecologistas, esse pessoal todo identitário, então, isso aí o pessoal não é popular. Não sei de onde eles tiram a ideia de que eles pensam que eles são populares, porque os capitalistas poderosos apoiam eles. Mas não são populares. O povo não gosta disso daí, não gosta de nada disso. É a mesma coisa que a nota do Estadão está falando. Perceba, o consórcio e a esquerda raiz alinhados. Aliás, Rui, só uma curiosidade, né? Quer dizer, você tem veículos de comunicação que são apoiados por essas fundações e tal, que têm audiências irrisórias, né? E quando você vai ver, equipes gigantescas. Com a direita acontece o contrário, né? Os meios de comunicação da direita têm uma audiência gigante. Você pega aí, por exemplo, a Jovem Pan, é um meio de comunicação muito poderoso, e não é uma empresa, né? Você pega aí vários jornais e tal, o pessoal tem muita audiência, tem muito interesse, né? Tem muita mobilização em torno das ideias da direita, e na esquerda só tem esse negócio identitário que é profundamente impopular. É uma agressão contra os sentimentos mais convencionais e conservadores de uma boa parte da classe média e até da classe operária brasileira. O pessoal, em vez de mostrar uma face tolerante, humanista, vem com essas tiradas aí de ficar agredindo todo mundo e tal. Parece que eles querem estabelecer uma guerra no interior do povo, né? Esse daí é ruim. É ruim, né? Você vê ele falar dos jornais. Ele tá falando também dos influenciadores e tudo mais. Eles percebem, gente. E ele diz, ó, na esquerda só tem isso. Eles assumem que hoje o comunismo, o marxismo, etc., perdeu a batalha os progressistas.
Perderam a batalha. Quem tem audiência é, sei lá, Felipe Neto, a Rede Globo, esse negócio assim, sabe? Que ninguém aguenta mais. Mas os comunistas raiz tá ali na série B, na série C. Não tem o investimento pesado nos grandes capitalistas. Estão com a esquerda Beautiful People, do Leblon, de Copacabana, que é uma agenda totalmente diferente do que eles defendem. E a agenda que um dia esse pessoal já fingiu defender, né? Ai, vamos defender os trabalhadores. O PT se chama Partido dos Trabalhadores. Quem que defende o trabalhador hoje em dia? É a direita. Não adianta. Quem que defende realmente assim, sabe? O pequenininho, o médio empresário? É a direita. É a esquerda que tá aí com essa agenda de sustentabilidade que só favorece a geração de monopólios e as grandes empresas. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Eu acho que a gente encerra setembro. Hoje é o último dia de setembro, né? Dia 30 de setembro. Ainda é 30 de setembro pra mim. Se eu tivesse falar uma coisa que eu acho assim, pra mim agora é diferente, acabou o amor do consórcio. Não do consórcio como um todo. A Globo vai seguir desse jeito. Até o fim do governo, até a lua cair. Acho muito difícil a Globo mudar o tom. Mas o resto do consórcio acabou o amor. O Estadão, sem sombra de dúvidas. Poder 360 também. Veja já tá mais ou menos. O Metrópolis é bola dividida, porque depende. O Guilherme Amado sempre vai estar alinhado ao Lula. Sempre, sempre. O Amado é da ala militante. Tá lá sempre no ICL batendo cartão. Mas o clima mudou. Pra mim, o clima realmente tivesse que marcar assim. Quando mudou, pode botar assim, a gente termina setembro dessa forma. Mas pra mim mudou. Pra mim, o problema, olhando o termo, sei lá, o Estadão, é que mais vem subindo o tom contra o Lula. Quando publicou aquele editorial, Lava Jato 2.0. Eu que li essas porcarias todo dia, ali pra mim, a mudança de tom e a quantidade de notícias, eu vou tentar lembrar em rede social, a quantidade de vezes que você vê alguma notícia circulando do Estadão, a mim vem dali. Estamos entrando assim, agora o mês de outubro. Lula, grande desgaste, problema legislativo, com o Janja mandando no país, a esquerda sem saber o que fazer, com a briga intensa entre a ala raiz, a ala progressista e Bolsonaro num bom momento. Vai estar assim, eu não sei, acho que a temperatura vai voltar a subir, vai ter os desdobramentos, deve ter talvez a tal delação do sítio, não sei o que vai acontecer. Mas acho que o Jair segue firme e forte. E outra coisa ainda sobre esse vídeo, veja como é importante assim, ó, por pior que as coisas estejam, por mais tenebroso que seja até o futuro, lá, que assim, meu Deus, acho que esse país nunca vai dar certo. É importante acompanhar, é importante debater as ideias. Você vê que a direita não para de crescer. Não precisa seguir todo dia. Não precisa se dedicar à vida, abandonar a família, não, mas nunca. Aquele discurso do não quero saber mais, nunca abracem esse discurso. Fala assim, eu vou dar um tempo, mas eu não quero saber mais, pra mim acabou. Não diga isso. Isso é tudo que a esquerda quer. Eles têm inveja. Eles têm inveja, porque a direita tem interesse. As pessoas comuns têm interesse. E são as pessoas comuns que vão fazer a diferença. Seguindo. Eu juro pra vocês, no vídeo de ontem, eu não tinha visto esse tweet, porque se eu tivesse visto, eu tinha trazido esse tweet. E eu acho que, também não sou intérprete, né, do que o Carlos Bolsonaro escreve. Mas, eu vou falar o que eu entendi. O que eu entendi. Não é o que ele escreveu, foi o que eu entendi. Mas que eu acho que vai nessa linha. O que eu comentei pra vocês ontem, como o Valdemar tá aprontando. Você vê Bolsonaro, bicho, na rua. Apoio que o cara tem, até no Nordeste, onde ele perdeu pro Lula, sabe? Você vê, bicho. Cara, você vê o Valdemar tem algo que ele nunca na vida sonhou que ia ter. O poder que tá nas mãos dele, ele nunca esperava na história de vida dele. Foi um acaso. Mas ele não aproveita. Ele só pensa nele, né, e no seu projetinho político. Eu comentei sobre isso ontem. Aí o Carlos fez esse tweet assim, ó. Se não está dando para ganhar mais do que já ganhou e ganha de um lado, faça como muitos sempre fizeram. Joga no ventilador e deixa Bolsonaro limpar sua sujeira. E alguns no final, sempre quietinhos e malandros, falam a língua dos anjos, pois ninguém percebe nada mesmo. Batalha para que se você pode ser sonso e ganhar de tudo que é lado. Eu acho que o Carlos está falando não só o que eu acho, né? Primeiro, quando ele fala assim, se todo mundo pagar mais de um lado que já ganhou ou ganha do outro, faça como muito. Joga no ventilador e deixa Bolsonaro limpar a sujeira.
Valdemar, toda vez que dá uma entrevista, ele desgasta a direita, ele desgasta Bolsonaro, ele desgasta o bolsonarismo. Toda vez. É inacreditável. Não tem uma entrevista que ele não fale algo. Toda. Gente, uma coisa é um deslize, mas todas as entrevistas, aí não dá. Aí quem tem que aparecer em campo pra amenizar é Bolsonaro. Só que nessa da amenizada, até aparecer a história vir, tem muita gente que não vai ver. Só vai ver um lado, só vai ver o que o Valdemar disse, não vai ver depois que alguém desmentiu. Vai aparecer a turma da terceira via surfando, olha ali, ó, olha ali o bolsonarismo. Eles vão fazer isso, óbvio, isso é do jogo, a própria esquerda vai botar o dedo na cara. E aí, no final do dia, alguns ficam na fala dos anjos, né? Só platitudes, só frases genéricas, só crítico que já tá todo mundo criticando, né? Batalha pra quê? Que o povo não quer entrar no meio de campo, não vamos aqui não, né, ficar com um clima ruim, né, entre nós e Bolsonaro. Não, deixa lá, deixa que Bolsonaro se vira. É só colher os louros. Mas na hora de entrar realmente pro embate, aí parece que todo mundo se esquece do velho Jair, né? E da direita como um todo. Eu até usei fazer isso daqui, ó. É como eu vejo as coisas. Você pode discordar de mim, na boa, a gente vai continuar sendo amigo. Mas eu vejo assim. Isso aqui é um ciclo. Primeiro, Valdemar e Duda Lima arrumam uma entrevista, né? Duda Lima é o Muttley de Bolsonaro. É o cara que cuida de toda a comunicação do PL. E tá com aquele contrato sensacional com o Ricardo Nunes em São Paulo. Depois, Valdemar fala besteira de propósito. O dano se vira contra a direita. O dano desgasta a direita. Aí surgem pessoas para acalmar, mas o estrago já está feito. Bolsonaro se enfraquece. Um Bolsonaro fraco. Mais poder de barganha pro Valdemar. E a gente volta pro ponto 1. E fica isso o tempo todo. Esse é o Valdemar da Costa Neto. Mas tem que ter um partido, né? A gente tem que entender. Não quero que seja o PSL também. Mas eu vou continuar falando. Que o Valdemar tá demais. Tá cada dia pior. É que é só uma coisa rápida comentar com vocês. Eu olhei aqui. Eu recebi esse e-mail de mim mesmo, né? O OneDrive me relembrando. 28 de setembro. Aí na hora que eu vi essa imagem, eu falei, nossa! Esse foi o dia que eu criei o canal. Anos atrás. Essa foi a primeira imagem, né? O avatar do canal. Fiz no Paint. Eu literalmente fiz no Paint. Botei tudo de preto. Alinhei no olho. Se você realmente medir, vai estar um lá de frente do outro. E lá pra cá, muita coisa aconteceu, viu? Então, muito obrigado a vocês que estão comigo aqui por todo esse tempo. Tem gente que chegou muito tempo atrás, tem gente que chegou mais recente. Mas, independente disso, estamos no mesmo barco de ver um país melhor, né? Mas vamos continuar que tem mais coisa. Lula é pressionado até pelo PT a aceitar nome de Lira para a Caixa. Sabe quem é o indicado? Lula. Não culpa essa briga. Vai dar ruim. Quadros poderosos do PT têm cobrado que o Dilma efetive a troca da presidência da Caixa acertada com o Centrão na reforma ministerial. Em conversas reservadas, o entorno do Dilma insiste junto a ele que é preciso cumprir o acordo quanto antes como forma de destravar a pauta econômica no Congresso. Eu acho engraçado quando fala assim, né, a pauta econômica. Devia chamar pauta do imposto no Congresso. Porque não tem pauta econômica. Não tem um projeto para destravar a economia do Brasil. Não, é um projeto para aumentar imposto. Mas é a pauta econômica. A pauta econômica, né? Tá bom, é a pauta do imposto no Congresso. E o nome mais votado para substituir Rita Serrano é Carlos Antônio Vieira Fernandes, indicado pelo próprio Lira. O destino das 12 vice-presidências da Caixa, no entanto, ainda está em aberto. O PP quer o banco de porteira fechada, ou seja, como poder indicar todos os cargos. Só que o PT não quer abrir mão até o momento da vice-presidência de habitação, que é a Inês Magalhães, que é responsável pelo Minha Casa Minha Vida, e vai dar confusão. A esticada de corda promovida por Lula nas negociações da Caixa irritou o Centrão e assustou a articulação política do governo, que precisa aprovar a medida provisória de subvenção do ICMS e a taxação de offshores e fundos exclusivos para ampliar a arrecadação. É o que eu falei, não tem pauta econômica, tem a pauta do imposto. Chama as coisas como elas são. Os projetos são considerados essenciais para o Haddad, cumprir a meta do déficit zero, que não vai acontecer, objetivo visto com ceticismo pelo mercado financeiro e até por técnicos do Ministério do Planejamento. Aí eu bastou trazer informaçãozinha, não de Câmara, que é o Lira, né? Mas de Senado, Pacheco, Alcolumbre, tudo mais. Há uma semana, o bastidor publicou que o Senado caminhava para dar dor de cabeça do Lula. E deu.
Por diferentes motivos, os senadores, incluindo os da base, vão exigir mais articulação, segundo seus próprios integrantes. A aprovação do marco temporal nesta quarta é sintoma do movimento. O discurso é que se trata de um recado à Suprema Corte, mas não é. Sabe-se que o marco temporal afronta política e ideologicamente o governo e que Lula deve vetar ao menos parcialmente. Na quarta, havia aliado reclamando da dificuldade do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente por conta da demora ou rejeição de projetos de infraestrutura em seus estados. Houve quem reclamasse da demora das nomeações. Havia quem dissesse que o governo não cumpre acordos. Lula está com problema na Câmara, ou no Senado, fez cirurgia agora. Não sei se isso vai destravar tão fácil. E nesse meio tempo, quem apareceu? Alcolumbre. Já mirando 2025 e também mirando, inclusive, a indicação da PGR, Alcolumbre vai segurar sabatinas do STJ enquanto Lula não decidiu o PGR. Vai vendo. Até o momento, ao menos 3 indicados por Lula ao STJ aguardam a sabatina. Ao segurar a sabatina dos já indicados por Dilma, Alcolumbre tenta garantir algum tipo de influência junto ao Planalto na escolha do novo PGR, né, que foi o que eu acabei de falar. E aí a nota diz ao longo dela que o Alcolumbre é até simpático à recondução do Aras e que com os nomes que já estão sendo colocados na mesa, ele acha que o Gonê, Paulo Gonê, é um bom nome. Aí você se pergunta, mas por que o Alcolumbre quer se envolver nisso? Se você fosse Alcolumbre, você conhece um pouco do Alcolumbre, você queria que o PGR olhasse pra você e falasse: esse cara me ajudou. Esse cara é brother. Esse cara me ajudou a chegar aqui. Se você fosse o Alcolumbre, você queria que esse sentimento de gratidão do PGR por você existisse ou não? Você tem a resposta. Lula vai deliberar sobre veto ao marco temporal após a cirurgia. Lula vai ter que arbitrar, né, sobre o tema, que divide até mesmo a turma do governo, porque tem o PSD, tem o PP, né, o Fávaro, tá no governo. Enfim, o petista vai ter que fazer um cálculo político. Eu acho que vai... Eu não sei, eu quero ver o que vai dar, mas acho que vai dar uma certa confusão aí nesse marco temporal. Na balança pesam os diferentes entendimentos de seus apoiadores à esquerda e dos ruralistas no Congresso, que integram a maior também, né? Mais forte e maior bancada das casas. Como mostrou a Folha de São Paulo, tem divergência nas avaliações de líderes. Jacques Wagner sinalizou que o chefe do executivo pode vetar o tema parcialmente, né? Apenas jabutis, textos que extrapolariam a tese, autorizariam, por exemplo, o contato com povos isolados e até mesmo a retomada de territórios já demarcados, né? O Wagner falou: veta pela metade, né? Evita dor de cabeça. Wagner é o cara mais experiente e ligado à esquerda raiz. Já o Randolph, modelinho da esquerda progressista, ele disse que Lula tem que vetar tudo, integralmente. Não pode passar nada. Ele vai votar. E o pessoal deve derrubar o veto. E depois de derrubar o veto, vai ter confusão lá em cima, né? E eu não sei pra que lado vai. Eu sei que vai dar alguma confusão. Vamos esperar aí nos próximos dias. Eu quero ver se essa obstrução realmente virá pra ficar. Tenho minhas dúvidas. Eu acho que essa obstrução... Eu não acho que ela vai durar nem essa semana inteira. Se durar, eu vou ficar muito surpreso. Aí eu falo, pô, agora a treta escalou de nível. Se durar essa semana inteira, não tiver votação na Câmara, pelo menos, eu acho que vai ter confusão. Mas vamos ver, né? Vamos ver se a primeira-dama, que está presente no Brasil agora, ela vai conseguir resolver isso. Continuando. Indígenas vão à ONU contra marco temporal aprovado no Congresso. Você se pergunta, né? Foram como? Com que dinheiro? Quais indígenas? Quais indígenas foram? É os que estão lá sofrendo? Não. É o Beautiful People. A articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB e a Conectas. Foram os grupos que foram lá para a ONU, né? 2 ONGs, inclusive ligadas ao grande capital internacional. Mas enfim, indígenas brasileiros foram ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, nesta sexta, dia 29, denunciar a comunidade internacional a aprovação do projeto de lei 2.903 do Senado, que estabelece o marco temporal. Não pode, mas não pode de jeito nenhum. Perfil de esquerda, que você conhece, porque eu sempre trago aqui em vídeo, Gringa Brasília, de esquerda. A PIB e ONG Conectas vão à ONU fazer campanha contra o marco temporal. Quem aqui me conhece sabe muito bem qual a fundação gringa
que estará financiando a viagem? É fácil de saber. Começa com a letra F. Fundação, né? Fundação começa com a letra F. A gente vai voltar para essa questão do meio ambiente, mas só para falar de ONGs. Brasil está entre os países com maiores restrições para o meu corpo e minhas regras. Segundo a ONG americana, está preocupada com o Brasil. Ela até falou, ONG internacional. Como os veículos de imprensa brasileiros conseguem atentar contra o Brasil utilizando ONGs internacionais, interesses internacionais contra o Brasil? Aí você vê na rua as pessoas com Bolsonaro de verde e amarelo. Consórcio vermelho internacionalista. Adeus soberania nacional. E ainda sobre meu corpo e minhas regras. E eu acho que cada dia que passa vocês entendem mais porque o Jamil era chamado de porta-voz da OTAN. Porque para a esquerda não, a OTAN é parte desse mundo globalista. E realmente é. Comitê da ONU cobra descriminalização do meu corpo e minhas regras. A ONU deveria defender a vida, né? Mas a ONU defende o direito de escolher. O governo brasileiro é cobrado a explicar o que pretende fazer para seguir as orientações do OMS para implementar no país. Tá vendo, né? Não é decisão do legislativo. Ninguém está preocupado se o Brasil segue a própria Constituição. Ninguém está preocupado se os interesses da maioria da população, que deveria ser a democracia, estão sendo seguidos. Você está seguindo os interesses do OMS que nenhum brasileiro votou? Você votou no OMS? Eu não votei. Eu não conheço ninguém que votou no OMS. Mas tá aí. Tem que cumprir. Porque o Jamil Chad é porta-voz da ONU também, né? Tá aí. A delegação brasileira ainda admitiu que a taxa de óbitos maternas é elevada e que o país vive o risco de não conseguir atingir as metas da ONU sobre o sistema até 2030. Ou seja, a Agenda 2030, né? Tradução. Enfiou 2030 no meio, tá falando de Agenda 2030. Rossi, na ONU, ainda cobrou explicações sobre as dificuldades das mulheres de conseguir acesso a coisinha para tomar que possam induzir o meu corpo e minhas regras. As farmacêuticas piram. Nossa! Eu tenho certeza que as empresas farmacêuticas vão apoiar, vão fazer campanha, vou botar aí na rua para fazer esse tipo de campanha. Gente, ninguém votou na ONU, ninguém votou na OMS, eu não tô nem aí, mas é o tempo todo, toda essa agenda internacional da ONU. Você quer saber as ordens? Leia a coluna do Jamil Chad. O Jamil Chad, ele só traz notícia internacional da ONU obrigando o Brasil a fazer coisas. É só isso que sai nessa coluna. Eu nunca vi um cara odiar tanto o Brasil igual o Jamil Chad. Tem jornalista que é petista, mas esse cara aqui, ele odeia o Brasil. Eu nunca vi uma coisa dessa. Mas vamos voltar para o meio ambiente. Por que as manifestações pelo clima não decolam no Brasil? Pô, a gente acabou de falar antes ali. A onda do Estadão, Rui Costa Pimenta e o Atushi. Amigo, o Brasil está preocupado em fechar a conta da semana, não é nem do mês. Né? Na verdade, às vezes é comer no dia. Às vezes por dia o cara não sabe se vai dar certo. Tá preocupado de manifestação de rua, de parar o trânsito, para acabar com combustível fóssil. Olha as preocupações que a turma tem. Olha as preocupações. Suamos em silêncio enquanto ativistas protestam em outros países. Oh, meu Deus. Essas são as preocupações do consórcio. Aí veja. Saiu uma notícia e eu quase ia comemorar. Sim, beleza. É mais ou menos. Mais ou menos. Mas isso daqui é cortina de fumaça. Isso é cortina de fumaça. Marina, Lula e o careca cabeludo do Ibama, né, liberou a Petrobras. Olha que manchete descarada. Petrobras obtém licença ambiental para exploração. Na verdade, essa manchete tá boa. Na bacia Potiguar, na margem equatorial. Eu lembrei agora. Eu peguei essa matéria exatamente por essa matéria não ser descarada. Porque você lê Globo, Veja, Folha de São Paulo. Não. Marina, lá Ibama, liberou a Petrobras explorar a margem equatorial. Aí tu pensa, não, finalmente, né? A Guiana pode, a gente pode também. Não. Eles liberaram
Na bacia no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, na quina nordeste, né? Do extremo leste, extremo norte do país. E o do Amapá? Aquele ali do Amapá, que é certeza que tem, porque tá do lado ali da Guiana. Vai poder que dia? Esse não pode. Aí tá ali, ó. A Petrobras obteve na sexta licença ambiental para exploração de reserva de petróleo e gás natural no litoral do Rio Grande do Norte, na chamada Bacia Potiguar. Já não era hora, né? E o outro? Vai poder quanto? Isso aqui é quantidade de fumaça. Marina quer deixar a Amazônia intacta. Para quando Charles, Dedo de Linguiça, WWF, Greenpeace, o Biden, né, falam, não, agora a gente vai explorar, tá intacta. Aí eles fazem o que quiser. É um reservatório. Né? As riquezas, eles tratam como se fosse deles. Parabéns, né? Porque pelo menos liberou isso daqui. É uma notícia meio boa, porque é boa por um lado, mas é cortina de fumaça. Para não liberar a pesquisa ali na região da Amapá. Continuando, olha quem tava no Brasil. Considerando entrevista para a turma da Globo. Uma missão comercial de economia verde dos Estados Unidos passou pelo Brasil nesta semana e Marcelo Lins conversou com o líder da delegação, o embaixador David Thorne, assessor sênior do enviado especial do clima, John Kerry. A turma aqui tá aqui empurrando essa agenda goela abaixo do brasileiro. Aí você até vê isso daqui, né? O Aldo Rebelo. Você me falar que esse cara é de direita, não vou me falar, né? Estados Unidos pretende criar uma base militar para garantir a exploração do petróleo da Guiana por suas empresas. Mas diz que a exploração do petróleo pelo Brasil na Amazônia ameaça o planeta. Tem no governo brasileiro quem acha que os Estados Unidos têm razão. Exatamente o que eu acabei de falar. Não pode explorar a margem equatorial na região amazônica. Mas a Guiana pode. Aí, para criar uma cortina de fumaça, Marina e o cara cabeludo liberam ali na Bacia Potiguar. Mas beleza. E aí que é engraçado, né? Que vai ter que pesquisar para ver se tem, se é viável, se não é, o tamanho da reserva. Aí eles vão lá, dar um bisuzinho, olha, não, a gente viu aqui, a gente explorou, não, parece que não tem muito, né? Aí o cara fala, então não vou liberar lá na Amapá não, porque tu já olhou aí, já não achou muita coisa, quem garante que vai ter na Amapá, a gente vai gastar dinheiro à toa, não, deixa pra lá, não, deixa disso. E vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Enquanto isso, os interesses internacionais, não, Brasil, economia verde, economia verde, economia verde, economia verde, economia verde. Aí o Banco do Brasil está sendo investigado aí pelo MPF sobre o que estava rolando em 1822. Não tem prescrição mais, né, nesse país. Olha ali o Banco do Brasil, ó. Banco do Brasil levanta 8 bilhões de reais em Wall Street para a agenda verde do país. Cadê a esquerda que gritava contra a burguesia, contra os neoliberais, contra o imperialismo? Um banco estatal brasileiro não pegar o dinheiro sujo de Wall Street. Lula, faça alguma coisa? Que piada, velho. Aí, enquanto a turma tá aí, agenda verde. Transição ecológica. O mundo real. O que as pessoas comuns estão sofrendo. Fumaça de queimadas volta a encobrir Manaus. Qualidade do ar é considerada péssima. O que está acontecendo? Mundo real. Amazonas registra 1.300 queimadas em apenas uma semana. Já no consolidado do mês tem 6.597 focos de calor somente em setembro. Com esses números, esse já é o segundo pior mês de setembro desde 1998. Esse é o mundo real. Mas o discursinho, não, transição ecológica, não, economia verde, não, imposto do pecado, não, crédito de carbono. E com isso, o Brasil fica proibido de dar certo. Fica proibido de crescer, fica proibido de se desenvolver economicamente. Se eu queria trazer essa notícia, vai ficar longo se eu comentar sobre tudo. Como eu comento isso aqui pra vocês? Isso aqui se encaixa outro dia. Essa daqui do crédito de carbono. Se encaixa outro dia. Mas vejam só. Tá todo mundo falando de crédito de carbono, emissões, né? Todo mundo preocupado com essa agenda, etc, tudo mais. Meu Deus, o que vai ser do Brasil?
Aí aquela nota ali fala aqui, ó, não tá dando certo em lugar nenhum do mundo. Mas voltando ainda para as emissões, a pressão para essa agenda avançar, se liga nisso daqui. É capaz de se puxar e virar até dossiê, mas não vou fazer isso não, para não ficar com mais raiva. Cadeia emite 11 vezes mais gases poluentes que as atividades de grandes empresas, aponta a CDP. Aqui não é cadeia prisão. Aqui é a cadeia de produção. A cadeia de produção emite 11 vezes mais gases do que a empresa final, segundo o que eles estão falando. Olha que nota descarada. Onde a gente vai chegar? Vamos chegar nos grilos. Na farinha de grilo. As emissões, né, da cadeia de suprimentos são, em média, 11,4 vezes maiores do que as emissões das próprias atividades das empresas. É o que fala um relatório que foi feito, né, desse zongueiro maluco que tem no Brasil e no mundo. É natural que setores de cadeia mais longa ou complexa levem mais tempo para mapear sua pegada de carbono e incentivar os fornecedores a fazer o mesmo. A pecuária é um desses. Olha, só a carne é um problema, viu? Carne, emissão, rastrear a cadeia, a pegada. Quando eu li isso, eu falei... minha memória é boazinha. Eu já lembrei de 2 notas que a gente vai ver. Apenas uma única empresa brasileira é capaz de rastrear mais de 60% de sua produção consumo até o primeiro nível de fornecimento, né? Fazenda de cria ou bezerros. Uma empresa. Qual será essa empresa, gente? Qual será a única empresa no Brasil, né? Fazenda ali de cria ou bezerro. A única empresa que consegue todo esse monitoramento. Porque vai ser a empresa do amor. Vai ser a empresa que vai ganhar o selo verde. Só ela. As outras vão sofrer. As outras não vão ganhar um incentivozinho, né? Que a gente vem comentando nos últimos dias. Quem vai ser a escolhida? O bode de ouro, o campeão nacional. Quem sei, eu não sei, porque a nota não trouxe. Suspeito. Para Carla Leal, diretora da digital da Way Carbon, consultoria especializada em soluções para descarbonização, o alto custo de implementação de um inventário de emissões, ao custo e o nível de esforço exigido, tanto da empresa quanto do fornecedor, acabam sendo os 2 principais obstáculos para a popularização da prática. Imagine o custo para seu Zé, que a empresa dele é ele, a mulher e os filhos. Imagine. Eles não querem saber. Estão preocupados em criar monopólio. O relatório do CDP cita algumas das companhias que já atuam no Brasil e estão fazendo o trabalho para engajar suas cadeias de fornecedores. Olha quem serão os campeões nacionais com selo verde. Ambev. Quem é Ambev? Quem é Tabata Amaral? Conta aí pra gente. Conta aí, Tabata. Aquele que você nunca fala. Braskem. Bradesco. Tá no conselho do Lula. Caixa Econômica. Itaú. Ó, Pedra Preta. Empresa de energia Raizen. O Besometo, né? Mais um. Sensacional. Suzano. Boticário. Petrobras. E aí, quando ficou, né? Eu fiquei nessa, né? Rapaz, pecuária é um desses. Pecuária. Só tem uma empresa no Brasil que consegue. Aí eu fui dar um bisu, né? Na minha memória. Vamos ver se essa matéria... Vamos ver o gostinho dessa matéria. Se ela maturou com o tempo, né? Se ela envelheceu bem. 12 anos, né? Agora 12 não. Isso aqui é 18 anos pra cima. Isso aqui é vinho de qualidade. JBS defende rastreamento obrigatório de gado para frear desmatamento no Brasil. Desmatamento. Rastreamento é monitoramento, né? Pra você poder ter as emissões. É quem tá defendendo isso. A única solução para o desflorestamento no Brasil é ter um sistema nacional obrigatório de rastreamento. Falou isso num painel do New York Times. Assim podemos rastrear os animais indivíduo por indivíduo. Entendi. E aí, quando eu trouxe esse vídeo, a JBS tinha... O Poder 360 publicou esse conteúdo patrocinado pela JBS. Pecuária sustentável no Brasil beneficia importações do agro. Iniciativas focadas na sustentabilidade buscam aumentar rigor do acompanhamento da cadeia... acompanhamento da cadeia. Essa cadeia aqui, ó, que emite 11 vezes mais. Você tem que acompanhar a cadeia. Faz bem pro Brasil, né?
para ampliar a liderança brasileira no mercado internacional. A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, desenvolve diversas iniciativas de controle do processo produtivo. Entre as ações da empresa estão monitoramento de fornecedores. A JBS está monitorando. A JBS está monitorando, gente! E o mundo precisa disso. Leandro informa sobre a importância do monitoramento. Você está juntando as coisas? Você está juntando as coisas? A descarbonização? Onde é que você acha que a gente vai parar? Quem você acha que vai ter arroba mais competitiva? A JBS, campeã nacional, selo verde, SG Monitoramento, cadeia limpa? O seu Zé? Seu Zé o descarado? O criminoso? Que tá lá na terra, sabe? Lutando aos trancos e barrancos, que era do avô dele. E tá lá até hoje, mal sabe falar direito, só tem até a 4ª série. Seu Zé é um criminoso. Seu Zé, a ONU vai atrás de você, seu Zé. Pare de destruir a Mãe Gaia. A Miriam Leitão tá de olho. Você tá entendendo o que tá acontecendo? Você tá, assim, eu fico de cara. Eu fico de cara com a maldade das coisas. Aí, olha só, a JBS inicia obras do primeiro centro de pesquisa em proteína cultivada. Ainda tem pra... eu não gosto de carne, não, beleza. Vamos ter também carne que não polui nada. Que essa daqui vai ser 0 carbono. Mas tenha certeza. Cultivada, né? Você que não tiver crédito de carbono para comer carne boa, você pode comer carne cultivada, de laboratório. E fique feliz. E se não tiver dinheiro, não se preocupe, porque fome você não passa. Outra coisa que eu digo. Quando a imprensa insiste em um tema, gente, não é uma notícia que a gente dá risada e depois esquece. Toda semana é essa história. Toda semana tem uma notícia de vida de inseto. Proteína de grilo. Cientista encontra a forma mais aceitável de introduzir insetos na dieta brasileira. Viu? Na tua dieta. Eu já tenho o que falar mais. Eles estão preocupados em encontrar forma de fazer que as pessoas aceitem o que está acontecendo nesse país. Por isso que eu falo, essa agenda, ela é muito importante. E vem sendo o pilar central do governo Lula. Tem que se debruçar sobre isso. Não pode deixar isso de lado. É importante. Os outros assuntos também, né? Não é para abandonar os outros assuntos. Mas olhem o que está acontecendo. Olha o que tá vindo aí, no horizonte. Os mesmos parlamentares aí do agro, que estão vendo o marco temporal, presta atenção na cadeia, viu? Tá vindo com tudo. Vamos observar os próximos capítulos. Eu comento aquela outra ali do carbono. Comento sobre as outras notícias de Brasil. Mas acho que por hora é isso. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, passa lá no canal. Tem um Tony, valeu. Tem um pé na descrição. Vou mandar aquele vídeo do Rui Costa e... O mais que eu falei que ia mandar? O que tá o comparativo, né? Bolsonaro e Janja. Compartilha esse vídeo. Volta amanhã porque eu espero estar aqui. Espero ver vocês também amanhã. E, gente, deixa aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!